Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A nossa tarefa hoje, nesse primeiro momento do dia, é fácil, é simples, porque é nos fazer olhar para a Virgem Maria, para recolher as lições de sua vida, para nos animar no nosso serviço, no nosso ministério, na pastoral da sobriedade. Nela, cada dependente, cada agente da pastoral, cada familiar pode se encontrar e encontrar forças nela, Nossa Senhora. Então nós vamos começar considerando a Virgem Maria, em primeiro lugar, como um espelho para nós. Nela nós nos vemos. Nós, olhando para Maria, na verdade, nós reconhecemos que estamos representados nela. A Imaculada Conceição de Maria é um ícone maravilhoso para essa nossa percepção. Perceber as maravilhas de Deus na vida dela e na nossa vida. O texto bíblico breve está em Lucas, capítulo 1, versículo 49. Lucas 1, versículo 49. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Maria reconhece no seu canto, no Magnífica, a obra de Deus na sua vida. Nós, com a nossa reflexão sobre a revelação de Deus, com as Escrituras na mão, com a inspiração do Espírito Santo, compreendemos que ela foi preservada do pecado. Ora, o pecado é o grande drama da humanidade. O pecado é o problema na pastoral da sobriedade. A sobriedade é exatamente o contrário, porque o pecado da humanidade trouxe, em Adão e Eva, a desarmonia, o desequilíbrio, o desmantelo. O pecado trouxe consequências danosas para a sociedade. E o que nós nos propomos a viver e a ajudar os outros a viverem é exatamente a sobriedade, a vivermos em harmonia com Deus, mas não por obra nossa. Cooperamos, ajudamos, obra de Deus. A presença de Jesus entre nós, da sua encarnação, se explica exatamente por causa do pecado. Ele veio por causa do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua entrada no mundo se deveu exatamente a isso. A humanidade que está representada em Adão e Eva, desde o começo, afastou-se de Deus. É a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é o contrário da história de Adão e Eva. É a volta para casa dos filhos que se perderam, que se afastaram voluntariamente. Homem e mulher fomos criados em comunhão com Deus. Somos criados à sua imagem e semelhança, saímos de sua mão. E Ele nos deu inclusive algo de si, que é a liberdade. Com essa liberdade, o homem e a mulher faltaram, se afastaram dos caminhos de Deus voluntariamente. E isso criou uma desarmonia entre eles e Deus, que está representada naquela história, Deus os procurando naquela tarde no Éden, e eles estavam escondidos com medo. Esse pecado da humanidade em afastar-se de Deus desequilibrou o relacionamento entre homem e mulher. Essa desigualdade, a violência contra a mulher, desde o começo tem essa raiz do pecado. Esse pecado desequilibrou o relacionamento do homem e da mulher com o mundo criado por Deus, os outros seres, o ambiente onde o homem vive. A presença de Jesus restaurou esse equilíbrio. A morte e ressurreição de Jesus nos trouxeram a graça, a vida. Por Adão entrou a morte, disse Paulo. Pelo novo homem, Jesus, entrou a graça e a vida.
por sua morte e ressurreição, restaurou essa comunhão, essa harmonia com Deus. Assim podemos viver em sobriedade, em santidade, em equilíbrio, em harmonia. Essa graça que nós acolhemos em nós, da redenção, nós a acolhemos pelo batismo, pelo banho do Espírito Santo, no batismo. Fomos redimidos por Cristo, somos novas criaturas. Levanta a mão assim, diga comigo: nós somos novas criaturas, redimidos na morte e na ressurreição de Jesus, lavados no seu sangue, somos novas criaturas. Essa graça de sermos novas criaturas em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a natureza, com a criação, que nós acolhemos pelo batismo e cultivamos em nosso coração, ela já foi dada por antecipação a Maria. Maria é a primeira beneficiada. Já na sua concepção, Deus a preservou do pecado, deste pecado de Adão e Eva, pelos merecimentos de Jesus, de sua morte redentora, de sua ressurreição. Essa graça da qual nós participamos hoje pelo batismo, Maria já recebeu na sua concepção. Por isso dizemos que ela é a imaculada, a que foi concebida sem o pecado original. Assim olhamos para Maria, já vemos a criatura restaurada. Em Maria já nos vemos a comunidade dos redimidos, o povo que foi salvo por Cristo. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada, disse Maria no seu cântico. O Senhor fez em mim maravilhas. E a primeira e grande maravilha é essa: ser ela preservada do pecado, restaurada. Nem precisou ser restaurada, porque já nasceu sem o pecado. Essa graça ela recebeu em função da sua missão de mãe do Redentor. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Olhando para Maria, esse ícone onde nós nos vemos, nos contemplamos redimidos, restaurados pela obra redentora de Deus, nós nos lembramos que onde há hoje a graça é porque existiu o pecado. Afirmar então a redenção de Jesus é afirmar a existência do pecado, que exigiu de certa forma a presença e a vida do Salvador. Reconhecer que existiu e existe o pecado, o erro. Esse é o primeiro passo da pastoral da sobriedade, não é verdade? Qual é o primeiro passo? Admitir o pecado, admitir a dependência, admitir os vícios, porque só assim podemos proclamar a graça de Deus que vem para sanar, para salvar, para redimir. E onde abundou o pecado, superabundou, disse Paulo, a graça de Cristo. Admitir o pecado. Nós vivemos num mundo onde pecado já não conta mais. Cada um faz o que bem quer e não se sente julgado pela sua consciência. Mas caminhamos assim, nesse relativismo. Mas é preciso nós nos darmos conta disso. Sem admitirmos o erro, não tem começo, não tem como reconhecer, como acolher a graça de Deus, se não precisamos. Assim foi a história do filho pródigo. Se ele não admite, se ele não reconhece que está no fundo do poço, que traiu o pai, que traiu a sua confiança, que a sua dignidade foi degradada pelas suas atitudes, chegou lá no fundo, se não admite isso. Quantos empregados na casa do meu pai têm pão, eu estou aqui passando fome, e eu não posso nem comer as comidas dos porcos que não me permitem.
sem admitir, não podemos acolher a graça de Deus. Sem o mundo, sem nós perdermos, se nós perdermos o senso, o sentido do pecado, como vamos entender, acolher a graça de Deus? Jesus Redentor. Não precisamos de Redentor, não precisamos de Salvador, mas reconhecemos, admitimos que vivemos mergulhados no pecado, embora redimidos por Cristo, lutamos por Ele, como aquela visão maravilhosa do apóstolo João no Apocalipse, a mulher que já está vitoriosa, embora perseguida, embora em missão na terra, aguardando a volta triunfal, a volta gloriosa do seu Senhor. Um domingo tão especial como esse, em que lemos o Evangelho exatamente, que vai nos preparando para a volta do Senhor, prepararmos-nos para o Senhor que vem. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Canta, meu povo. Doravante. Faça uma prece comigo, diga: Senhora, nossa mãe, olhando para Ti, reconhecemos a obra de Deus em Tua vida, e reconhecemos a obra de Deus nas nossas vidas. Tu és a bem-aventurada, nós somos os bem-aventurados. Uma salva de palmas a essa Santa Mãe, na qual nós nos reconhecemos representados. Depois de termos contemplado Maria como espelho nosso, como estandarte de nossa comunidade cristã, como bandeira vitoriosa desta irmandade de Jesus, que é a igreja, olhemos para ela como alguém que está ao nosso lado, caminhando conosco. O texto bíblico é João capítulo 2, versículo 1. João 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Vamos dizer juntos essa palavra abençoada do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1. Digam comigo: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Sobre essa história do casamento, eu expliquei hoje na meditação que mandei a muitas pessoas. Alguém de vocês recebeu essa meditação pelo WhatsApp? Já olharam no WhatsApp de vocês? Quem ontem solicitou? Muita gente solicitou ontem, não foi? Para receber diariamente a meditação da palavra do Senhor. E ontem eu deixei a explicação do Evangelho de hoje sobre o casamento. Mas você tem que ser curioso e dar uma olhadinha aí. Se você não recebe a meditação, eu com a minha equipe e a Associação Missionária Amanhecer, todo santo dia, manhãzinha, a gente despacha para milhares de pessoas, para que possam ouvir melhor a palavra de Deus, compartilhá-la e evangelizar as pessoas. Se alguém ainda não recebe, pegue o seu celular, porque eu vou dizer o número agora, para você solicitar esse serviço da Associação Missionária Amanhecer, a meditação da palavra do Senhor com o Padre João Carlos. Está com a sua canetinha? Anote. Você está em casa? Pega, anote no seu celular ou anote para solicitar. Depois eu digo já como é que você faz. Anote o número: 81-9964 4899. 81-9964 4899. Você salva esse número ou manda já uma mensagem. A mensagem é muito simples. Mande só oi. Tá bom demais. Oi. Eu já estou sabendo que é você que está
ligado na TV Canção Nova ou no acampamento aqui em Cachoeira Paulista e quer receber a meditação da palavra do Senhor. Esse é o número do WhatsApp. Mande só oi, já estou sabendo que é gente nossa e vamos nos organizar para você receber diariamente a meditação. O Evangelho de hoje exatamente se fala disso, Jesus nos preparando para a sua volta. A sua volta não é uma tragédia como nós estamos acostumados a pensar. A volta de Jesus não nos atemoriza. A volta de Jesus é a glorificação, é o final desse processo maravilhoso, é o coroamento desse processo maravilhoso da redenção. É, na imagem do Apocalipse, o casamento, as núpcias do Cordeiro, onde nós estamos implicados, porque somos a igreja, somos a noiva, vamos ao grande casamento místico com o Senhor, que já estamos em aliança com Ele, mas se manifestará a nossa condição de filhos na sua volta. Bom, depois na meditação vocês contemplam melhor. Mas disso falou essa breve leitura. No terceiro dia, que mais lembra, mais dá sabor à ressurreição de Jesus, na sua manifestação, embora tenha sido o terceiro dia da sua semana inicial, houve um casamento em Caná da Galileia. E quem estava lá? Quem estava lá? Maria estava lá. Jesus e os seus discípulos também estavam lá, foram convidados. E esse casamento ao qual Jesus foi convidado, para o qual Jesus foi convidado, e Maria estava presente, e estava ameaçado por falir. Um casamento fadado ao fracasso. E é a presença dela que faz a diferença. Ela está presente. Ela é a discípula de Jesus. O apóstolo João escreveu em 2 momentos importantes essa frase, que Maria estava lá. Nas bodas de Caná, quando Jesus, pelas mãos de Maria, está iniciando o seu ministério público do Evangelho de João, e no auge de sua missão, na crucifixão, aos pés da cruz, Maria está presente, está de pé, participando com Jesus. Ela é a discípula e, portanto, ela é alguém que está conosco, porque nós somos discípulos de Jesus, somos seguidores dele, como ela o foi, e ela o foi especialmente na obediência. Maria obedeceu a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, eu estou disponível para fazer a sua vontade, cumpra-se em mim aquilo que anunciaste, disse ela ao anjo. Imita Jesus, que veio por obediência, como canta a carta aos Hebreus, que entrando nesse mundo disse, citando o Salmo, eu vim com prazer fazer a tua obediência, Senhor, fazer a tua vontade, Senhor. Uma mulher numa reunião que Jesus estava, levantou-se e fez um elogio a Maria. Bem-aventurados os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te trouxe. E Jesus completou o elogio à sua mãe e o estendeu a todos nós. Bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria é esta mulher obediente que põe em prática, que realiza a palavra de Deus, que a concretiza em sua existência. E a concretiza e é discípula de Jesus de uma maneira particular na obediência, mas também na solidariedade. Ela é discípula de Jesus e nossa companheira na solidariedade. Jesus nos contou a história do bom samaritano, não foi? Contou a história do bom samaritano. E os agentes da pastoral da sobriedade se sabem samaritanos. E esta igreja de Jesus, disse o Papa João Paulo II, quer ser e deve ser servidora no mundo, só pode ser samaritana, servidora. A igreja de Jesus. E Jesus, com certeza, não contou essa história à toa, contou apoiado
no exemplo, nas atitudes que ele sabia e via de sua mãe. Particularmente conhecemos a bela história de Maria, que foi ao encontro de Isabel, viajando pelas montanhas de Judá para servir a sua prima idosa, numa situação de gravidez de 6º mês. E lá foi Maria, e não foi passear e voltar para casa. Demorou-se 3 meses, cuidando, acompanhando, servindo. Ela é nossa companheira no serviço, na solidariedade. Ela, como nós e como igreja, precisamos partilhar das alegrias ou das tristezas das pessoas desse mundo. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus que participamos da história, portanto, compartilhamos as alegrias. Ora, ela está nas bodas de Caná. Pode ser que seja da família dela, aquelas pessoas, está presente, participando daquela festa, daquele momento alegre, imitando Jesus. Jesus está presente, partilhando das alegrias do seu povo, como igualmente partilhando das dores, dos sofrimentos de sua gente. Com Jesus e como Jesus, aos pés da cruz está ela. Jesus está se oferecendo ao Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus se dá completamente por nós. E Maria não faz de menos. Ela, na sua humanidade, está aos pés da cruz, se oferecendo com Jesus. Disse bem o profeta Simeão que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Maria está participando das dores da humanidade, como nós estamos participando das dores de tantas famílias, de tantas vidas destruídas pelas drogas, pelas dependências, pela depressão, pelas compulsões de tantos gêneros, pelos vícios, pelo pecado. Nos compadecemos. Essa é a primeira atitude do coração de um agente da pastoral da sobriedade. O coração compassivo de Jesus. Ele que teve compaixão de nós. Tantas cenas em que se diz, Jesus teve compaixão do cego, Jesus teve compaixão dos sofredores, e nos disse para termos também nós um coração manso e humilde como o dele. Então reza comigo: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Reza aí. Esse coração compassivo de Jesus bate no peito de Maria, aos pés da cruz. E a pastoral da sobriedade tem um ícone maravilhoso, que é aquela senhora que recebe nos seus braços, aos pés da cruz, o seu filho executado na cruz. Acolhe aquele homem, como você, agente da pastoral, como você, igreja cristã, precisa ser acolhedora do homem caído, da pessoa que precisa da nossa misericórdia, da nossa atenção, mas do nosso carinho, do nosso amor verdadeiro. Não é por alguma razão política, por alguma intenção financeira que fazemos isso. Fazemos por misericórdia. Fazemos porque no nosso peito bate o coração misericordioso de Jesus. Porque no nosso peito bate o coração de Maria, que partilha das dores do seu filho, das dores do seu povo. Maria, modelo do discípulo e missionário. Maria, companheira nossa no caminho. Uma vez eu escrevi uma canção que fala de Maria como irmã, como nossa companheira. Ela que está conosco, por isso que ela pode nos ajudar, que está conosco, que participa da nossa caminhada. A caminhar pelas estradas da Judéia, da Samaria e de toda a Galileia, vai lado a lado, caminhando com Jesus, de Caná até a cruz, a irmã Maria vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré,
Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Se contemplamos na primeira parte da nossa conversa, da nossa meditação, da pregação, o ícone da Imaculada Conceição, na Imaculada Conceição nos vemos nós, o povo redimido, a comunidade dos restaurados do Senhor, aqueles a quem a graça e a bênção do Senhor acudiram. Contemplemos nesse segundo passo da meditação, Maria que caminha conosco como discípula, imitando Jesus e com Jesus, esse ícone maravilhoso que é de Nossa Senhora Auxiliadora, tão cara à minha família religiosa. Eu sou um padre da congregação salesiana, tão cara à Canção Nova, que é um dos grupos da família salesiana. Nossa Senhora Auxiliadora, que se apresenta como uma mulher forte, tem nas mãos o cetro e o seu filho, a quem ela apresenta ao mundo. A Senhora que está na sua fortaleza, nos apoiando, nos ajudando, a Senhora Auxiliadora. Uma salva de palmas da nossa Mãe, Maria Santíssima. Reza comigo levantando a mão direita. Senhora nossa Mãe, nós te reconhecemos, nossa companheira de caminhada. Tu nos ajudas a ver a realidade. Por onde caminhas, caminhas com Jesus, sentes com Jesus, ages com Jesus. És a primeira discípula. Tu, Maria, caminhas conosco como modelo, como exemplo. Obrigado, Senhora. Agora vale uma salva de palmas para Nossa Senhora. Vamos ao terceiro passo da nossa meditação. Maria, ela intercede por nós. Depois de contemplarmos a Virgem Santíssima como nosso espelho, como nosso retrato, ou antes ainda como a bandeira da nossa comunidade eclesial, o povo dos redimidos, olhamos para Maria como aquela que anda conosco, que caminha conosco, que é nossa irmã, que sente as nossas dores e nos dá exemplo. E só é possível ser exemplo porque ela está ao nosso lado. É uma pessoa especial porque é amada por Deus e pelo seu amor. Não é especial porque estava fora da realidade. Ela estava dentro da realidade, sem compreender tudo o que estava acontecendo, vivendo em espírito de fé como nós vivemos, tateando entre as trevas da nossa pobre ignorância, cheia de esperança no seu coração, mas padecendo dos mesmos problemas, dos mesmos limites que nós temos. Não temos percepção clara de precisarmos nos esforçar para viver a vida. Olhemos agora para a sua intercessão, ela que intercede por nós. O texto bíblico é João capítulo 2, versículo 3. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, assim vocês descansam um pouco e de qualquer forma dão à palavra de Deus a atenção que ela merece. João no capítulo 2, versículo 3. Começa o versículo que nós já lemos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. E Jesus também fora convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo faltado vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Disse-lhe Jesus: que isto importa a mim e a ti, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos servidores: fazei o que ele vos disser.
Diga essa palavra de Maria. Palavra da salvação. Eu vim para escutar. Eu quero entender melhor. O mundo ainda vai viver. Podem se sentar, muito obrigado. Tendo faltado vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Queremos ver Maria como intercessora. Olha a primeira coisa que podemos observar nessa história que abre em São João o ministério público de Jesus. Maria estava na festa, mas não estava de espectadora, de braços cruzados, olhando o que acontecia, ou criticando o que acontecia. De alguma forma ela tinha percebido que estava faltando vinho, ou estava para faltar o vinho, ou tinha faltado vinho. Perceber a realidade é de quem está dentro da realidade. Aquilo que o Papa João Paulo II chamou de o grande flagelo das drogas, a grande chaga das drogas na sociedade. Uma guerra que nós travamos contra esse mal. Ele disse: contra o mal não pode parar a guerra. Esse mal, nem todo mundo percebe como uma coisa absolutamente grave, destruidora. Destruidora das pessoas, destruidora dos laços familiares, das famílias, pelo tráfico de drogas, destruidora inclusive da autonomia da sociedade, da autonomia das nações. O problema das drogas é gravíssimo, não é uma coisa simples, mas só percebe quem está dentro da realidade, quem vive mergulhado nela, quem abre os olhos para perceber um irmão caído, um filho que entrou nas drogas, um pai que está se matando na bebida, na cachaça, uma família que está se destruindo, uma geração de crianças e jovens que veem os seus pais bebendo sem controle, que estão estimulados a serem dependentes. É uma tragédia, mas só quem pode perceber é quem está dentro da realidade, como disse ontem o nosso pregador, quem se enlameia, diz o Papa Francisco, que é melhor uma igreja enlameada, suja de lama, porque estava trabalhando, e que é toda limpinha, cheirosinha, que não sabe, que não se deu conta da realidade, que nem meteu as mãos para ajudá-la. Maria é a igreja que está atenta à realidade, porque está dentro da realidade. O Concílio Vaticano II tem o seu segundo documento, a Gaudium et Spes, que começa dizendo que as alegrias e as esperanças, as tristezas do mundo são as alegrias e as angústias da igreja. Porque estamos no mundo. Estamos no mundo para sentirmos com Ele, não para sermos uma bolha de ar, não para sermos uma comunidade onde não se sabe o que está acontecendo no Brasil, a gravidade do problema do desemprego que atinge hoje 14 milhões de pessoas, a realidade das drogas, a realidade da Venezuela que está vindo para o Brasil, os imigrantes tocados pela pobreza, pela miséria, e um olhar mais alargado à grande imigração no mundo, que vem da África, que vem do Oriente Médio, pela pobreza, pela violência, pelas guerras, o tom belicoso que tem hoje o mundo,
inflacionado por líderes irresponsáveis e populistas. Conhecer a realidade é a primeira coisa. Como podemos ajudar se não nos damos conta? Maria deu-se conta de que havia um problema grave. A festa daquela família pobre ia de água abaixo. Mas que vergonha iam passar aqueles noivos e suas famílias. Uma festa que demorava 8 dias, não tem mais vinho. Não tem mais a energia da festa, nesse caso. E ela vai tomar providências, vai agir. Ela vai a Jesus. É uma providência, não é verdade? É uma atitude, ir a Jesus. Mas ela não vai fazer uma lamentação, vai fazer uma fofoca, vai fazer põe Jesus em dia com a última novidade. Ela quer a ação de Jesus, quer que Jesus se engaje, se mobilize para resolver esse assunto. Eles não têm mais vinho. Fala aí. Fala como uma mãe, fala com o seu filho adulto. Eles não têm mais vinho. Como é? Eu acho que não é bem assim não, né? Mas está perto, não está? Fala de novo que eu quero ouvir. Isso. Olha, escuta bem essa mãe falando com o seu filho adulto, a quem ela conhece e a quem ela quer que se engaje nessa causa da falta de vinho. Ou melhor, da restauração dessa festa. Fala com carinho, fala com delicadeza, com respeito, mas fala com propriedade. Eles não têm mais vinho. E Jesus entendeu que ela estava convocando. Mulher, o que é que nós temos a ver com isso? Minha hora não começou ainda, minha hora não chegou ainda. A hora de Jesus é a hora de sua paixão, é a hora de sua morte. É ali que o pecado é transformado em graça. Ou melhor, que a graça transforma o pecado. É ali que as águas se transformam em vinho. Essa é a hora de Jesus, em que a realidade foi mudada. Minha hora não chegou, mas ela não se deu por rogada. Imagina você, ela podia ter no seu compromisso, bom, já fiz o que era que eu tinha que fazer. O que eu queria, já fiz. Tem que falar com ele, explicar, já falei. Agora, não posso fazer mais nada. Não. Ela não se deu por vencida. Ela se mexeu. Ela foi atrás de uma, foi atrás de outro. Ela falou com os garçons: olha, aquele moço ali tem um negócio para vocês fazerem. Por favor, façam o que ele disser. Chama o outro, vamos, junta todo mundo. Olha a articulação dela. Olha a capacidade de mobilização dela. Aonde chega a sua sensibilidade, o seu conhecimento da realidade, o seu compromisso com a mudança da realidade. Reza, mas não cruza os braços. Reza, mas se mexe. É assim que Deus quer ver a gente. Reza, mas... Aliás, Jesus tinha contado uma história. Ele deve ter pensado bem no que sua mãe tinha feito. E ele contou a história da viúva pobre. Tadinha, ela tinha uma causa na justiça. E o juiz era iníquo, o juiz era corrupto. E não ia dar, nem ia julgar tão cedo a causa dela. Mas a viúva pobre foi tão insistente, foi todo dia na porta do juiz, e chateou tanto o juiz, que o juiz diz: antes que eu perca o meu juízo, vou resolver o caso dessa mulher. E resolveu, dando razão a quem tinha razão. A perseverança, aliás, perseverança, vocês sempre dizem que é a chave, que é o sucesso, que é o segredo da pastoral da sobriedade. Não é verdade? Vocês falam isso? Que a perseverança é o sucesso da pastoral. Claro que a pastoral tem outros segredos importantes. O primeiro deles é a confiança em Deus. Sem essa confiança, Maria não tinha se mexido.
rezou com confiança, mexeu-se com confiança, articulou-se para resolver as coisas. Embora a solução vem de Jesus, vem de Deus, mas não podemos cruzar os braços. E como foi que ela disse? Ela disse: façam o que ele lhes disser. Digam vocês. Isso, fala forte, fala para quem está perto de você. Faça o que ele lhe disser. E Jesus não teve outro jeito senão tomar providências. E aí, numa história cheia de detalhes, que não vamos tocar agora, mandou encher de água as talhas de pedra, e era vinho do melhor. E a festa daquela família não foi um fracasso. A família terminou em grande festa. Tanto que o chefe do cerimonial fez um elogio ao noivo, que deve ser Jesus. Deixaste o melhor vinho para o final. Não se faz uma coisa dessa. Esse é o melhor vinho. É o vinho de Jesus. É a mudança da realidade que chega pela intercessão comprometida de Maria e dos agentes e dos familiares dos dependentes e deles também. Rezar, pedir a Deus e se mexer com confiança, se articular com confiança, trabalhar com confiança. Sobre a confiança, ontem cantamos uma música muito especial aqui. Como é que eu posso desistir se quem na cruz morreu por mim me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança? Como é que eu posso duvidar se quem tomou o meu lugar me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança? Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Canta comigo. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Eu quero ouvir vocês. Como é que eu posso desistir se quem na cruz morreu por mim me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança? Como é que eu posso duvidar? Se quem tomou o meu lugar na cruz me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança. Agora levanta as mãos. Vou confiar em Deus, vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Olha que bonito. Em Deus eu vencerei. O segundo passo do programa de vida da Pastoral da Sobriedade, qual é? Confiar. Olha aí, essa música serve para vocês. Confiar em Deus, confiar também nas possibilidades que tem o dependente de se recuperar, nos seus valores. Dom Bosco, o grande educador da juventude, falava assim dos jovens ruins, violentos, maus. Olha, todo violão assim desafinado deve ter uma corda por onde a gente pode começar a reafinar tudo. Olha só que bênção. Quer dizer, não há uma pessoa que não tenha valores pelos quais eu não possa
puxá-lo, não tenha um gancho pelo qual eu possa ajudá-lo a se levantar. Um grande ensinamento, a confiança. Nós estamos falando da intercessão de Maria, e ela nos dá exemplo. Nós pedimos a ela, nós pedimos a Jesus, nós somos intercessores dos nossos irmãos, mas não sejamos apenas pessoas que rezam sem trabalhar, né? A grande palavra de ordem dos primeiros consagrados religiosos, de São Bento, ora e trabalha, rezar e trabalhar, rezar e se mexer. Claro que sem espiritualidade a gente não vai para frente, não é verdade? Saco vazio não se põe de pé, diz o ditado. Precisamos da espiritualidade. O que é um acampamento, me disse Dom Fernando Brocchini, é um grande retiro para os agentes da pastoral da sobriedade. É um grande momento de oração, de espiritualidade, de luz e bênção de Deus para saírem reforçados. Claro que precisamos da espiritualidade, mas não basta que rezemos, que louvemos, precisamos agir. Aliás, a igreja, na sua caminhada, na sua vida, se alimenta de pelo menos 4 dimensões. A dimensão da espiritualidade, da oração, da liturgia, é uma delas. Mas a primeira delas, ainda antes dela, é a da evangelização, da proclamação do evangelho. A outra é da vivência da comunhão. Sem comunidade não tem igreja. Tem templos fazendo celebrações rituais. Precisa de comunidade, comunidade precisa de convivência, de conhecimento, de partilha, de solidariedade, de participação na vida do outro, das alegrias, do aniversário, de um passeio, de uma convivência. Sem amizade, sem comunidade, não tem igreja. E a quarta dimensão, que é da solidariedade, da diaconia, do serviço. Senão não é igreja, não é só para rezar. Rezar, ser solidário com os irmãos, conviver com qualidade, como irmãos, como na fraternidade, e anunciar com o seu testemunho, com a sua palavra, com seus instrumentos, o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho da redenção da humanidade, pelo amor de Cristo em nós. Estamos conversando sobre Nossa Senhora, a intercessora, e aquele ícone do Auxiliadora vem mesmo a calhar. Dom Bosco escolheu uma imagem de Nossa Senhora, que ele divulgou, já existia antes dele, Nossa Senhora Auxiliadora, por ser ela, na sua representação, uma mulher forte. Até colocou nas mãos dela um cetro de rainha, para ajudar os seus educadores, as famílias dos seus jovens e os seus próprios jovens a serem fortes, valentes, militantes, trabalhadores. Essa é a força da intercessão de Nossa Senhora. Maria, nas bodas de Caná, não é só a súplica que faz, ela é a mãe do Salvador. Ela tem uma ascendência sobre ele. Bastou lhe dizer, eles não têm mais vinho. É a mãe do Salvador. Ela é como a rainha Esther. Conhecem a rainha Esther? A rainha que intercedeu pelo seu povo diante do grande rei Assuero, diante do ardiloso ministro Amã, que estava para dizimar, expropriar e matar o povo judeu naquela localidade. Ela, judia, vestiu-se belamente e apresentou-se ao seu rei, o grande Assuero. Ele fez um pedido em favor do seu povo e foi atendida. Olha a intercessão. Maria é a rainha Esther que intercede diante do grande rei. Maria é aquela juíza do livro dos Juízes, uma juíza chamada Débora. Mulher forte. No livro dos Juízes tem somente essa mulher que comandou as tribos de Israel. E como havia uma ameaça inimiga em Canaã, ela reuniu as tropas, deu ordens aos chefes, ela, mulher, e adiante das tropas venceu o inimigo. Débora, a juíza. Maria é esta Débora do Novo Testamento, a liderar o povo de Deus mobilizado contra o inimigo.
Ela é aquela jovem viúva Judite, que está no livro de Judite, contado em que ela mobilizou a sua beleza, a sua astúcia para salvar o seu povo. Os inimigos acampados perto de sua cidade, Betúlia. E ela, quando não havia mais esperanças do povo reagir, o povo cercado, o povo amedrontado dentro dos seus muros, ela saiu, vestiu-se belamente, foi com a sua empregada, a sua doméstica, e foi ao encontro dos inimigos. E foi acolhida pela sua beleza, e foi acolhida na sala e na cama do grande general Holofernes. E embebedou o sujeito, e cortou-lhe, degolou o camarada, e de manhã cedo voltou para sua cidade com a cabeça do sujeito. Judite, a intercessora, a liderança do povo de Deus. Para quem achou assim muito sangrenta essa cena, eu vou ler. Vocês não rezam o ofício de Nossa Senhora, não rezam a Imaculada? Reza? Quem é que reza o ofício aí? Levante a mão. Lá no ofício vocês falam de Judite. Falamos, eu também rezo. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vos alentastes o sumo da vida. Olha que bênção. Uma salva de palmas para Judite, a mulher forte. Maria é, como diz o livro dos Cânticos, um exército ordenado em batalha. Lá no livro dos Cânticos há uma palavra que a Legião de Maria reza nas catenas. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é? Estamos falando de uma mulher forte, estamos falando de uma militante do bem, estamos falando de uma liderança. Não falemos somente da intercessora Maria, que está aos pés de Jesus pedindo uma graça. Falemos desta senhora também, que está mãe do Salvador, como a rainha Esther, como a juíza Débora, como a jovem viúva Judite, com o exército em ordem de batalha. São João Bosco escreveu e fez uma bela oração, que pede a intercessão de Maria, de uma maneira maravilhosa. Diz assim: ó Maria, vocês podem rezar comigo, é uma prece, chama-se ó Maria Virgem Poderosa. Vamos lá comigo. Ó Maria Virgem Poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu terrível como o exército em ordem de batalha, tu que só destruístes todas as heresias de todo o mundo. Nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo, e na hora da morte, acolhe a nossa alma do paraíso. Amém. Que bela oração a de São João Bosco. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.